Quando eu penso o que faz o Brasil ser o Brasil, eu penso sempre em diversidade de pessoas, músicas, culturas. Por exemplo, eu gosto geralmente de comparar o Brasil com algumas culturas brasileiras, como por exemplo a cultura do Nordeste, que a gente tem o axé, a gente tem o mocotó, e com a gente aqui do Sul, por exemplo, que a gente tem uma cultura completamente diferente do chimarrão, das danças de CTG, completamente diferente. O que parece que o Brasil ele não é um país, mas quando a gente vai ver no fundo, a gente é muito unido, mesmo tendo culturas completamente diferentes, e eu acho que pra mim isso faz o Brasil ser o Brasil. O que eu acredito que faça o Brasil ser Brasil é a culturalidade que ele trouxe através das grandes miscigenações. O Brasil é muito sobre a pessoalidade que ele tem. É muito sobre único, assim, ter essa cultura mais solta, mais leve, mais atrativa. O Brasil é a soma de contrastes que coexistem e formam algo único, a nossa cultura, cheio de diversidade, culturas pluralizadas e também uma resistência muito forte desde cedo. O Brasil é um país que dança entre desafios e beleza e desigualdade e potência. As relações internacionais, o Brasil vem de uma identidade baseada em muitas coisas e ela também é construída coletivamente pelos brasileiros. E a nossa identidade ela é muito baseada em influências externas. Brasil para fora, então talvez até algumas questões culturais, musicalidade América Latina. Então essa questão mais nacional, uma identidade nacional e também projetar isso para o internacional. Quando me perguntam o que eu penso que faz o Brasil ser o Brasil, eu não penso em uma única resposta. Eu penso num contraste. Eu penso na cultura gaúcha, no chimarrão passado de mão em mão, na bombacha, no gado, nos cavalos, nessa cultura mais enraizada e mais tradicional. Mas também penso em funk, sertanejo, carnaval. Mas também tem os dois extremos, né? É um país de muita brutalidade, muita desigualdade, mas que ao mesmo tempo escolhe ser alegre e acolhedor. Eu tive uma ideia do Brasil como um país extremamente interessante, né? Interessante por diferentes questões, né? Sempre vivi, já desde a minha infância, o Brasil é um país muito querido, os italianos gostam, né? Pelo futebol, pelas questões do esporte em particular, pelo Rio de Janeiro, pelas belezas, né, que este país tem também em nível turístico. Porque o Brasil, apesar de ser um grande país, todos conhecemos, né, surge, se desenvolve com alguns problemas estruturais, né? Então a imagem bonita do Brasil, país de gente bonita, de país atrativo, né, também se contrapõe a esta imagem de um país que tem suas contradições internas, né? Então elementos como a desigualdade social, de racismo estrutural, por exemplo, são todas questões que nós tratamos nas nossas disciplinas. Então, a minha opinião sobre o Brasil é uma opinião muito positiva, tanto que eu resolvi viver aqui, né? Uma série de conjunturas fizeram, né? De fatores fizeram que eu vivesse, me tornasse habitantes aqui do Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo, com o olho crítico de quem estuda a história desse país, não podemos negar que muitas questões, muitas cicatrizes ainda estão abertas e poderão ser resolvidas só com uma boa vontade e só com uma análise lúcida e atenta dessas questões e desses problemas. Para mim, o que faz o Brasil Brasil é uma mistura de marcas da história com uma atualidade moderna que acolhe cada vez mais mudanças. E também, para mim, o Brasil não poderia ser o Brasil sem as comidas típicas, como feijoada, caipirinha, brigadeiro, pinhão aqui do Sul. Mas sendo sincera, quando eu penso no Brasil, eu também penso num Brasil com muita violência, com uma taxa muito alta de feminicídios e que frequentemente eu não me sinto segura. Ainda que isso seja algo que não pode ser resolvido da noite pro dia, eu acredito que o Brasil é um país que tem um povo que luta muito pelos seus direitos e que está caminhando sim para um futuro melhor.